Oi, sou eu de novo, né? Ai, que bosta. Eu vou ser o primeiro a admitir que eu sou o tipo de pessoa que de vez em quando assiste um anime segundos depois de conhecer um personagem que eu nunca vi na vida. Uau, por algum motivo desconhecido eu quero muito ver esse anime dessa personagem. Não foi os peitos, eu juro. Você também já fez isso, nem adianta negar, seu filho de uma p... E aí cá estava eu, vadiando pela internet, procurando algo interessante pra ver. Foi aí que eu encontrei Colon Generic Romance. E de primeiro eu pensei, meu Deus, eu necessito ver isso. Eu tava babando pra ver só pela estética da parada. Por outras coisas também. Vejo sim. Não foi os peitos, eu juro. E como eu sempre falo de animes de romance nesse canal, ou pelo menos quando eu não tô falando de putaria, vai um romancezinho pra lavar um pouco a alma. Pra falar a verdade, eu tava precisando. E sossega o facho que dessa vez não vai ser um romance colegial, não vai ter um nerd ceboso que faz bonecas ou que fica em casa o dia todo batendo uma punheta. Vai ser algo diferente. Eu tô falando isso depois de uns 2 episódios, mas confia em mim, meus instintos não erram. O anime tem todo o necessário pra ser bom, o que significa dizer que não vamos ter que acompanhar um pedaço de esterco de cavalo ficar com a garota mais bonita da escola usando magia negra, ou o mais puro poder da pica. E bom aqui é bem relativo, pra você o bom pode ser muita coisa nesse anime. Pra mim eu nem vou explicar. Bicho safado. Todo mundo sabe que se trata da história. É, todo mundo vai acreditar nisso. Tá bom, onde começa isso tudo, você me pergunta? Começa na cidade de Colon, onde conhecemos a Kujirai. Essa sabe ser bonita, tá? Uma jovem de 32 anos que trabalha numa imobiliária de domingo a domingo. Vamos direto pra casa dela em mais uma manhã normal, onde vemos ela comendo uma melancia docinha logo cedo na varanda de casa. A vista é realmente muito... Eu tô falando da varanda, editor. Logo depois pulamos pra ela se arrumando pra mais um dia de trabalho, trancando a porta de casa, caminhando pelas ruas e depois chegando direto no trabalho. E nele conhecemos o Kudou, que é um amigo de trabalho dela que chega atrasado pra bater ponto, que entra na frente da Kujirai e faz ela bater o ponto atrasada. Onde eu nem vou julgar o cara, ninguém liga mais pra ninguém hoje em dia. Se duvidar eu faria pior. Mentira, mulheres, pisem em minha vontade, eu deixo. Mas depois ela vai falar com ele, então ele decide pagar um almoço pra ela, mas nem o lugar ela pode escolher, ele leva ela pra um restaurante, só que ela queria ir pra outro que ela viu no cartaz. Enfim, toda uma conversa ali na mesa, mas nada muito importante, aparentemente. Depois uma consulta no oftalmologista, umas conversas aqui e ali sobre um tal de Generic Terra, que é feito pelo governo com arrecadação de impostos, que segundo o Kudou, é basicamente uma terra falsa. Enfim, nada muito explicado sobre isso até agora. Eles também falam sobre a Colon, que é uma cidade nostálgica, que as pessoas são muito apaixonadas pela cidade, que ela não muda, enfim, bem-vindo a Colon. No dia seguinte eles voltam ao trabalho, tudo normal, como sempre, só que dessa vez o Kudou leva a Kujirai pra comer num lugar tumultuado. Pra se ter uma mulher hoje em dia existe uma regra, tenha muita comida disponível, senão ela vai te largar na primeira semana. Bom, depois disso vamos pra mais um lugar muito importante, uma loja de bebidas, onde o garçom já conhece o Kudou. Ele vai servir os dois, uma melanciazinha com um chá gelado, nada muito diferente até aí. Só que a Kujirai comenta que tava sentindo uma certa nostalgia. Ela fala pro Kudou que é bom fumar depois de comer melancia, e aí ele responde que uma outra pessoa já disse o mesmo pra ele uma vez. Ele fica fazendo todo um mistério do tipo, eu gosto dessas peculiaridades, talvez ajude você a se lembrar de quem me disse isso. E aí você fica tipo, porra, para de falar em enigmas, caralho. Então corta pros dois saindo de lá, onde o garçom fala pra Kujirai que ficou feliz em ver que o Kudou levou a namorada dele ali mais uma vez, só que ela tenta explicar que não, eu não sou a namorada dele, pô. E aí então, no caminho pra casa, a Kujirai comenta que o funcionário confundiu os dois, o Kudou só dá um sorriso e depois fala que não precisa se preocupar, que isso não é importante. E aí fica nesse mistério, eu não sei, você não sabe, e fica por isso mesmo. No dia seguinte vemos a Kujirai pintando um dos quartos sozinha, e aqui eu falo com toda certeza, metade do orçamento do anime tá nessa cena aqui, tudo pra manter o espectador focado em cada pixel da tela, vulgo Tará. E aí o bestão vê uma cena dessas, maratona os 12 episódios em busca de mais, e no final ainda comenta, anime muito bom, assistir pela história. Nada que uma personagem 2D bem desenhada não resolva. O anime vai vender muito, só aqui, tá? E no final ela passa mal e quase caiu, né? Só que o nosso mano Kudou segura ela e vai ajudar. Enquanto ele pinta a parede, ela fica pensando em coisas do tipo, eu estou apaixonada por este homem. Tanto que no dia seguinte ela encontra o Kudou dormindo no trabalho e ele acorda dando um beijão nela. Cara, o normal é levar 32 episódios pra quem sabe existir a possibilidade do beijo. Parece que o estúdio que animou isso aqui tava com tesão. E o maluco ainda sai dizendo, desculpa aí, pessoa errada. Pra isso dar uma cadeia era moleza, mas tudo bem, a porra do Japão. Enfim, ela seguiu o trabalho dela meio envergonhada,
nada. E logo depois que ele saiu, ela foi arrumar as coisas dele e no meio da bagunça ela encontrou uma foto do Kudo e ela, tipo, casalzão. E aí ela ficou sem entender nada e eu também não. Só que pior ainda mais, ela volta naquele restaurante onde aquele funcionário que conhecia os dois trabalhava, onde ele confirma que ele mesmo que tirou essa foto no dia do casamento dos dois. Só que ela não sabe de nada disso e muito menos quem era a moça da foto. E aí acabou o episódio 1. Bom, até esse momento só tem um episódio, mas pra vocês aí vai ser questão de um estalar de dedos pro resumo continuar. Então bora. Ok, eu esperei mais uns 2 episódios pra continuar isso aqui, então... continuamos com a Kujirai, ainda muito confusa sobre tudo que aconteceu, até porque o cara que ela gostava teve outra pessoa que é literalmente uma cópia dela. Nesse meio tempo aí, a Kujirai recebe uma ligação de uma inquilina chamada Xiao Rei, reclamando da vizinha que tava usando um bate-estaca dentro de casa, fazendo um barulho da porra. Mas na real era só uma máquina de costura que a mulher tava usando pra fazer uns bonecos. Só que ela é gente boa e ainda convidou a Kujirai pra conversar e comer um pouquinho. Até ela percebeu que a Kujirai tava estranha, então ela confessa que tem algo errado, e aí então ela mostra a foto pra moça que já imagina de cara que é o namorado dela. Mas não é. Nessa conversa aí descobrimos algumas coisas. Primeiro que a Kujirai não tem as memórias dessa foto e muito menos é namorada do Kudo. Segundo que ela não se lembra de absolutamente mais nada até alguns meses atrás. Ela mesma não tinha reparado nisso, ou seja, tem algo muito errado acontecendo. E aí essa amiga nova dela tenta dar uns conselhos, fazendo umas analogias sobre memórias ligadas ao corpo. Se você muda seu corpo através da plástica, não precisa explicar isso, idiota. Até que finalmente temos flashbacks importantes onde conhecemos a verdadeira Kujirai, que de aparência ainda é a mesma, mas tem um jeito completamente diferente, até mais bonita, se pá. E aí, gostosa? Só que isso não revela muito, só as coisas que eles dois faziam juntos, tipo sair pra comer e fumar. E aí você pode falar, Nise, mas pode ser só uma amnésia, Alzheimer. Se for isso, eu enfio esse cabo USB no meu cu e ainda faço questão de dropar o anime. Só que não é, a loirinha gostosa confirmou que, quer dizer, a nossa amiga aqui disse a mesma coisa pra Kujirai, que talvez o Kudo esteja tentando fazer ela recuperar a memória aos poucos, que não faz muito sentido, não na minha cabeça. Enfim, depois disso o tempo vai passando, eles dois continuam fazendo coisas do trabalho, o Kudo fazendo questão de dar uma zoada nas rugas da mulher. Ah, esqueci de falar que ela coloca a foto de volta que ela roubou antes, na gaveta dele. Depois disso, o que acontece? Vão as 3 juntas pra um tipo de clínica de beleza, onde a Kujirai vai dar uma tratada nas rugas por causa de macho, enquanto o Kudo vai procurar aquele garçom amigo dele chamado Gwen, que se demitiu e ninguém sabe o porquê, ou pra onde ele foi. Nesse outro meio tempo, a Kujirai tava fazendo de tudo pra agradar o Kudo, só que o cara tá sendo um completo cuzão com ela. Tu acha que uma mulher dessa vai cair do céu todo dia, pô? Aproveita, filho da puta, no sentido de amar ela, mano. Puta que pariu, não vai confundir isso aí não. E aí ela começa a entrar numa depressão, só que minutos depois eles já estão juntinhos de novo, brigando um com o outro, comendo um franguinho com limão. Dicas, brigou com a namorada, leva ela pra comer que tá tudo certo. Até que chegamos no ápice. Eu falo isso porque só tem 3 episódios até agora, mas aqui foi onde começou a ficar mais estranho. Nem parece que é anime de romance, parece que é a segunda temporada de Death Note. A Kujirai vai mais uma vez naquela clínica, porque ela tinha uma hora marcada com esse doutor estranho pra caralho, que vai fazer um tratamento anti-envelhecimento, e aí ele vai ficar, tipo, pegando nela. Tira a mão, safado. Tá bem na cara que esse cara é suspeito, ele sabe de alguma coisa, porque ele faz perguntas muito específicas, dando esse sorriso de quem acabou de dar a bunda. O cara tava sabendo de muita coisa, então ela sai com muito medo, puxando a loirinha com ela. Bom, depois disso vemos mais flashbacks da verdadeira Kujirai, mais uma vez, onde vemos que o Kudo foi na casa dela conversar, nada muito revelador ainda também, tirando o fato de que o anime tem que dar um zoom a cada minuto nela. Eu já entendi que é uma moça bonita, bem feita, uma moça formosa. No dia seguinte voltamos ao trabalho, onde aquele médico bizonho apareceu lá procurando pela Kujirai, dessa vez com o Kudo ao lado, que tava babando de ciúmes. Eu tava sendo um cuzão com ela minutos atrás, mas agora quer dar uma de bom marido. Agora pau no seu cu também, ô. E o cara foi lá pra dar em cima dela na cara dura. Não só isso, o cara pega no braço da Kujirai e dá um beijo nela no mais completo foda. Enquanto isso, o Kudo começa a ter um ataque epiléptico de ciúmes e a Kujirai fica só boiando mesmo sem entender nada. Logo depois disso, vemos os dois indo pra casa dela, onde vemos basicamente aquele flashback se repetindo, mas dessa vez com a atual Kujirai. Ao que parece, o Kudo tem as lembranças desse dia, então ele faz absolutamente tudo igual. Um mistério da porra, isso não era pra ser um romance, não? Depois a Xiao Rei aparece querendo um quarto novo que tem espaço pra guardar as tralhas que ela vive acumulando. Os dois aí meio que entram numa disputa pra conseguir o quarto, mas no final o Kudo encontra o lugar pra ela ficar. Enfim, nada importante aqui também. Indo pro final do episódio, temos uma cena que só deixa esse mistério ainda maior. O Gwen, amigo do Kudo que se demitiu aquele dia, encontra com a Kujirai numa feirinha usando essa máscara estranha. Pove, ela não notou que era ele. E aí vemos que ele tá tendo algum caso com aquele médico bizonho, que por algum motivo os dois estavam, né, nesse hotel aí,
ainda falando sobre a Kujirai. Ele falou que ela tava agindo diferente, mas ainda era a mesma pessoa. Então logo depois ele vai se encontrar com ela, o Gwen no caso, onde agora ele admite que já conhece ela faz tempo, mas que não conhece essa Kujirai. Que a Kujirai que ele conhece não existe nesse mundo. O cara literalmente fala que colocaram um estranho no lugar dela. What the fuck? E ela tá vivendo a vida de outra pessoa. Sim, ela é o quê? Um robô? As IAs já começaram a dominação mundial. E aí ela volta pro escritório toda depressiva, toda confusa, tadinha. E do nada o Kudo fala, te odeio, Kujirai. Tipo, hã? O que esse cara tá falando? Só que ela mesma vai confrontar ele depois, perguntando pela verdadeira Kujirai. Eles discutem bastante ali e ela passa mal e desmaia de novo. E aí termina o episódio 3, né? Tá um mistério legal, nem parece que isso é um anime de romance. Até esse momento com 3 episódios me deixou bem curioso pelo final, mas fica pra um próximo vídeo, né? Eu não vou prometer nada. Só assista Colon Generic Romance. Por hora tá interessante e saiu dessa porra de romance colegial, né? Puta que pariu. Futuramente eu posso falar dele de novo, trazendo a história completa pra vocês. Prometo nada, mas quem sabe? Bom, eu sou o Niz e até breve. Tchau.